Bem-vindos a todos ao canal Redirecione a Sua Mente. E hoje nós vamos falar sobre a PNL na prática, gente. Hoje eu vou falar um pouco de conceitos de PNL e dentro desse conceito de PNL eu também vou direcionar isso para a nossa vida prática, tá? E formas também que você pode estar fazendo para você melhorar ou de repente algum comportamento que você consiga observar que você tem e você pode também melhorar esse comportamento por meio dos nossos conceitos e também vindo para a prática, tá? E também, gente, no final desse vídeo eu vou ensinar para você a técnica da borrachinha para você eliminar aquele pensamento repetitivo. De repente você está passando por alguma situação que mesmo assim você já orou, entregou para Deus, mas você fica lembrando daquele fato, né? Porque você está preocupado. E eu vou te ensinar no final desse vídeo. E de repente também aquela pessoa que já passou por uma situação que não foi muito agradável e a pessoa fica com aquele pensamento ali voltando toda hora. Às vezes você tenta se concentrar em alguma coisa e você não consegue porque aquele pensamento fica persistindo ali na sua mente. No final desse vídeo eu vou ensinar para você essa técnica. Então fica ligadinho que no final do vídeo você vai aprender. Então vamos lá para o nosso aprendizado de hoje, falando sobre a PNL. O que é essa PNL? A PNL é a programação neurolinguística. A programação é o padrão de como nós organizamos os nossos pensamentos e ações, tá? Para produzir aí, então, um resultado. E como essas informações elas são processadas. A neuro, ela estuda a neurologia de como o nosso cérebro armazena essas informações e por meio dessas informações nasce ali, então, uma percepção da nossa realidade. E a linguística é a forma como nós nos expressamos, né? A forma como nós falamos. Porque a gente fala que a PNL, ela é completa. Pelo fato de que às vezes a pessoa fala, eu tenho um pensamento positivo, mas às vezes a pessoa tem um pensamento positivo, mas fala negativamente. Então, às vezes a pessoa pode ter alguma informação armazenada lá no subconsciente, né, que acaba gerando resultados aqui na prática por informações que às vezes ele nem tem consciência de que ele tem essa informação, né? Porque eu falo que ninguém quer o mal para si. Né? Então, a partir do momento que você toma consciência disso, aí você consegue mudar. Né? Então, às vezes a pessoa tem pensamento positivo, mas fala negativamente. E um exemplo disso, né? Às vezes os pais, quando vai corrigir o filho, às vezes o filho tá pulando no sofá. Ô filho, desce desse sofá que você vai cair, vai se machucar. Então, o que acontece? O pai não quer que o filho se machuca, né? Então, ao invés de ele falar o que ele quer, ele acaba falando o que ele não quer, porque ele não quer que o filho se machuca. Então, assim, é o falar negativamente e a criança vai continuar ali, né? E então, como que ele poderia reverter essa comunicação com a criança? Filho, desce do sofá, senta no tapete, porque assim você vai ficar com mais segurança, você vai ficar protegido, né? Então, você está falando aquilo que você quer, né? Então, assim, a gente vê em muitas situações, às vezes a pessoa, poxa, mas eu não quero isso, mas às vezes ele não sabe se expressar e a nossa mente, ela não entende o que você quer, o que você não quer, ele entende a forma como que você expressa e como você fala e aquilo vai gerar um resultado na sua vida, tá? E outra coisa que a gente sempre fala na PNL, que é um destaque, o mapa não é o território. O que significa isso, o mapa não é o território? Muitas das vezes as pessoas pegam fardos pesados, e acabam colocando nas suas costas. Em que sentido isso, Sula? Por exemplo, às vezes num ambiente de trabalho, a pessoa tá ali no ambiente de trabalho, o seu colega chegou, né, ali com a cara que não tá muito legal,
E às vezes a pessoa olha e fala, nossa, fulano hoje não tá bem comigo, porque ele passou por mim e não me deu nem um bom dia. Ou às vezes também o esposo chega em casa, né, com aquela cara assim, e fala, nossa, hoje ele não tá bem comigo. Então, quer dizer, a pessoa acaba pegando fardos. E aí, quando a pessoa pega esses fardos para si, o que que essa pessoa, como que essa pessoa vai agir? Né? Então ela já tem um comportamento dentro dela, ela fica triste, aí ela fica chateada, então tipo, ela nem sabe o que está se passando na vida do outro, e aí só de ela captar essa informação, ela já gera um comportamento dentro dela. Então nós temos que aprender a fazer o quê? A trabalhar ao nosso favor. Poxa, se eu tenho um colega que ele é muito comunicativo e ele sempre chega na empresa ali, dá um bom dia para todo mundo e aquele dia ele não chegou bem, o que que eu posso fazer ao meu favor? Né? Poxa, meu colega ele é sempre assim, hoje ele chegou, não tá tão bem. Provavelmente aconteceu alguma coisa com ele no trânsito, aconteceu alguma coisa com ele em casa, com a esposa, com o filho, com a mãe, né? E ele não tá bem aquele dia, mas amanhã já será outro dia. Né? Quando é uma pessoa mais próxima, de repente a gente pode chegar, conversar, né? Por exemplo, oi João, tudo bem? Nossa, eu percebo que você é uma pessoa muito comunicativa na empresa e hoje você chegou um pouquinho meio cabisbaixo. Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? E de repente ali o João vai relatar para você a situação que está acontecendo com ele, né? E ele também vai ficar feliz pela sua empatia, né, de ter observado que ele não estava tão bem, ele vai se sentir uma pessoa até importante, porque ele vai pensar, poxa, alguém me vê, né, e até percebe quando eu não estou bem. Principalmente hoje, nessa era que nós estamos, né, as pessoas estão tão voltadas para si, que eles nem conseguem perceber o outro. Né? Então, assim, já é uma comunicação que faz muita diferença, né? Principalmente para as pessoas que têm esse espírito de liderança, né? Que têm vontade de ser um líder dentro de alguma organização, ou até mesmo dentro da sua própria organização, né? Então, assim, são comportamentos que são comportamentos de lideranças, né? Então, isso muito é falado na PNL. Então, o mapa não é o território. Cada um de nós temos uma forma de captarmos as informações ao nosso redor, né? Essas informações chegam até nós por meio da nossa visão, por meio do nosso olfato, por meio da nossa audição, por meio do paladar. E todas essas informações, quando elas chegam até nós, elas têm um filtro. Chega essas informações e depois elas passam por um filtro. E o que são esses filtros? Esses filtros são os seus valores, são as suas crenças, e de acordo com esses tipos de valores, de acordo com esse tipo de crença, vai haver um resultado aqui depois, né? Então, muitas das vezes, tem pessoas às vezes que têm o quê? Crenças limitantes. Né? O que seria, por exemplo, uma crença limitante? A pessoa que fala assim, olha, eu não aprendo nada. Nossa, eu tenho muita dificuldade em aprender as coisas. Né? Então, acaba que ela, quando recebe uma informação, ela fala que nunca aprende, que ela tem muita dificuldade e ela também não vai querer ter nenhum tipo de reação. Então, o comportamento dela vai ser o quê? Se paralisar. Ela vai se paralisar. E muitas das vezes tem pessoas que têm crenças limitantes financeiras. Ah, nossa, o dinheiro é muito difícil. Nossa, eu nunca consigo guardar um dinheiro. Nossa, eu nunca consigo, nunca vou conseguir ter uma liberdade financeira. Então, muitas das vezes, a pessoa recebe, né, uma informação ali, aí por meio dessas crenças, o que acontece? Acontece a limitação. A pessoa nunca vai buscar uma melhora, de buscar um algo a mais para poder, né, ter uma renda a mais. Essa pessoa também ela vai se paralisar, ou muitas das vezes ela pode até receber um dinheiro, mas aí essa crença sempre vai gerar uma forma para que ela pegue esse dinheiro e gaste, e não deixe um dinheiro reservado na conta, né? Então, tipo assim, tudo isso são o quê? São os filtros que as pessoas têm. Já a pessoa que tem uma crença, às vezes, até mesmo limitante, mas aí ela toma consciência. Como que ela vai fazer? Ela vai reverter. Ao invés de ela falar que ela não consegue e que é muito difícil, ela vai falar, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou capaz, porque nós somos seres ilimitados. Então ali ela vai persistir, ela vai tentar uma, vai tentar duas, vai tentar três, até
ela conseguir, né? Então, assim, ela vai trocar essa crença limitante para colocar uma crença de crescimento, um mindset de crescimento, assim também como uma vida financeira. Poxa, tá tudo tão difícil, mas o que que eu posso fazer como uma renda extra para me poder gerar um valor a mais aqui? Né? Um dinheiro que realmente vai ser extra, que eu não vou precisar mexer, eu vou deixar numa conta reservada. Né? Então aí tudo isso vem, e por nós sermos seres ilimitados, as coisas vão acontecendo. De repente surge alguma ideia na sua mente para você fazer alguma coisa produtiva, né? Então assim, são tudo coisas o quê? Que nós temos que aprender a olhar para dentro de nós, né? Porque assim, nós somos seres ilimitados, mas tem momento na nossa vida que às vezes é necessário se calar para a gente ouvir, né? Hoje mesmo eu até ouvi uma frase no Instagram que falou assim, às vezes você fica pedindo para Deus ouvir as suas orações, mas na verdade você que tem que aprender a se silenciar para você poder ouvir a voz de Deus, né? Então, assim, Deus tem muito a falar conosco, só que nós também temos que estar preparados para isso. E às vezes o silêncio, a meditação, ela fala sobre isso, ela fala sobre a gente silenciar, né? Ouvir as batidas do nosso coração, ouvir, né? Como que o nosso coração tá ali, tá batendo, tá funcionando, né? Se conectar conosco, né? Então, a partir do momento que a gente se conecta conosco, nós nos conectamos com Deus, né? Porque nós somos parte dele, né? E existe também diversos tipos de pessoas. São pessoas que são tidas como visuais, auditivas, sinestésicas, mas nunca que a gente pode classificar uma pessoa de uma única forma. Ela tem uma tendência para uma das formas, porém, em determinados momentos, ela vai estar em um determinado canal. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto muito de ver as coisas, né? Então, assim, é um canal que eu tenho uma predominância, né? E em alguns momentos também eu sou sinestésica, quando eu tô ali com a minha filha, dando um carinho, porque as pessoas que são sinestésicas, elas gostam muito do toque, né? E já a pessoa auditiva é aquelas pessoas que gostam muito de ouvir, né? Um exemplo, meu esposo, ele é muito auditivo, ele gosta muito de ouvir. E eu falo assim, quando você começa a entender isso, às vezes você libera muitos conflitos do seu ambiente de convívio, né? Ali no ambiente familiar. Por que isso? Por exemplo, vou tirar um exemplo de mim mesmo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência mais para o visual. Meu esposo tem uma tendência mais para o auditivo. Então, muitas das vezes ele está na frente do computador, fazendo um programa, alguma coisa assim, o trabalho dele. E aí, o que acontece? Eu quero falar. E quando eu quero falar, eu quero ser ouvido e eu quero que ele me veja, né? E ele, por ser auditivo, às vezes ele está fazendo uma coisa e consegue me ouvir e continuar fazendo o que ele está. Né? Então, quer dizer, isso acaba gerando um conflito, porque a pessoa fala, poxa, eu falo, nem presta atenção, parece que nem tá aí pra mim, parece que não me dá importância. Era dessa forma que eu pensava. Só que aí depois que eu comecei a entender, eu falei, poxa, tá aí a situação, né? Porque eu tenho essa tendência mais pro visual e ele tem a tendência mais pro auditivo. E aí eu chego em casa com a informação e falo, olha, eu sou assim. Então, assim, a gente tem que aprender a ceder um pouco. Às vezes eu vou ceder para você, que eu sei que você é auditivo, mas você também tem que ter um momento que você tem que ceder e olhar, prestar atenção. Por quê? Porque eu sempre falo que a comunicação ela é essencial em todos os sentidos. Se você quer ter harmonia no seu trabalho, você tem que ter uma boa comunicação e ter que entender sobre as pessoas, né? Você imagina você lá falando, né, pro seu colega ali de trabalho, que ele precisa fazer uma atividade e às vezes ele tá ali e você fala, poxa, aquela pessoa é sempre desatenta, nunca presta atenção no que eu falo, né? Então, quando você leva essa informação, fala, olha, João, percebo que você tem uma tendência mais pro auditivo. E as pessoas que têm tendência mais pro auditivo, elas são... né, gosta mais de ouvir e não é muito de observar, só que eu tenho essa tendência mais, né, pro visual. Então, às vezes eu preciso que você preste mais atenção em mim para que a informação que eu passar, ela seja captada da forma correta, né, para a atividade ser executada de forma correta, né? E
Tudo isso, quando você capta essas informações, né, ali por meio da sua visão, da sua audição, né, do olfato, do paladar, isso tudo passou pelo filtro, vai gerar um comportamento. E dentro desse comportamento tem algumas atitudes que já são programas que estão ali armazenados dentro das pessoas. Ah, em que sentido? Por exemplo, a pessoa levantou de manhã cedo e eu tô triste. Aí dentro daquela pessoa já tem um programinha que tá lá que ela tá triste. Aí como que uma pessoa triste age? Ela fica cabisbaixo, ela fica com uma autoestima baixa, ela não tem ânimo para sair, ela não tem ânimo para poder às vezes praticar uma atividade física, né? Então, tipo assim, são tudo fisionomias que o seu corpo já está acostumado, porque você já praticou isso tantas vezes que aquilo já tá lá, né? Aquilo já está lá armazenado dentro de você. Então, às vezes, também por meio da fala, né? Tem pessoas que ficam agressivas na forma de falar. E agora, vamos então falar sobre a técnica de eliminar aquele pensamento repetitivo, tá? Eu já tive também, tá, gente? Já passei por essa situação e até hoje eu também ainda uso a borrachinha quando é necessário. Quando eu uso essa borrachinha? Por exemplo, quando eu preciso estar mais no estado de presença, né? Por exemplo, quando eu preciso realmente estar no lugar e eu preciso estar conectada ali, me conectar com as pessoas. Então, quando eu percebo que eu tô muito assim, principalmente hoje, por causa dessa coisa da tecnologia, então eu coloco a borrachinha para mim estar mais no estado de presença. Realmente estar naquele ambiente que eu preciso estar com as pessoas que realmente eu quero estar. E isso sempre vem para me lembrar, tá? E você aí vai usar ela para poder eliminar aquele pensamento repetitivo, né? Então você coloca a borrachinha, você vai perceber que é para incomodar mesmo, tá? Você vai sentir uma coisa, que gastura, tem que tirar isso, mas essa borrachinha ela vem para te lembrar que você precisa deletar aquela informação que está ali na sua mente. Então, a partir do momento que o pensamento veio, você vai usar 3 vezes essa frase. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. Quando você fala assim, o que que isso significa? Significa que você é grata pelos seus pensamentos, porque se você está lembrando de algo, é porque a sua mente é ativa, tá? Então, depois que você falou 3 vezes, você vai lá e fala assim, delete, apague, exclua. Agora, neste momento, o que eu quero é me concentrar na minha aula. Por exemplo, neste momento o que eu quero é estar com a minha família no estado de presença. Neste momento, né, aí você fala aquilo que você quer. Neste momento eu quero estar concentrada na minha leitura. E aí você vai repetindo quantas vezes for necessário, gente, porque a mudança ela não é tão simples assim. Tem pessoas que às vezes quando é uma coisa assim muito que vem um pensamento muito com muita frequência, tem pessoas até que usa até puxar a borrachinha no ato de sentir dor para poder deletar aquela informação da mente, tá? Espero que seja útil isso para vocês e pratique. Tá? E depois vocês podem voltar aqui e me falar como é que foi. Se de repente você também tiver dúvida, pode mandar mensagens aqui que eu respondo para vocês também, né? Que isso seja muito gratificante e realmente vocês consigam deletar essa informação aí da sua mente.